Adilnet Telecom. Soluções em internet, telefone fixo e data center. Contrate já pelo 10355. Adilnet.com.br. Olá! Com o apoio da Pizzaria Bela Gula, a maior pizza de Nova Prata, e do jornal Correio Livre, jornal regional de fato, estamos ao vivo para mais um Entrevistas. A pauta de hoje é o Dia das Mães. O Dia das Mães é comemorado em todo o segundo domingo de maio desde 1914 nos Estados Unidos. No caso do Brasil, o Dia das Mães foi comemorado pela primeira vez em 12 de maio de 1918 na Associação Cristãs de Moços de Porto Alegre. Em outros lugares houve também outros focos de comemoração do mesmo teor, geralmente associados a instituições religiosas, mas foi somente em 1932, durante o governo provisório de Getúlio Vargas, que o Dia das Mães passou a ser celebrado segundo o molde americano, isto é, em todo segundo domingo do mês. Portanto, o próximo domingo é o Dia das Mães, a data na qual elas são homenageadas, ou melhor, na data na qual nós somos homenageadas. Será que mãe é toda igual? Assim como nós, mães, às vezes dizemos, os filhos são todos iguais? Será mesmo que as mães são todas iguais? É claro que somos muito semelhantes em algumas coisas. Mas como nos tornamos mães? Lembrando que nascemos mulheres, não nascemos mães. Nos tornamos mães de formas diferentes até. E para falar sobre isso, é com muito prazer que eu recebo nesta noite a comerciária Irene Morello, a professora Teresa de Barros e a servidora pública Estela Marchetti de Nova Araçá. Sejam muito bem-vindas. Em comum, somos mães. Obrigada. Mães, às vezes, de formas diferentes, né, Teresa? Quando nós pensamos em homenagear as mães no Entrevistas, nós pensamos em mostrar diferentes perfis de mães, ou seja, as faces das mães, porque todas nós, mesmo sendo mães, somos diferentes. Por isso, cada uma de nós aqui tem a sua história, tem a sua vivência, mas tem em comum um grande amor, aquele que é maior que todos os amores que possam existir, o amor por nossos filhos. Teresa, como tu tem mais filhos que nós, tu vai ser a primeira a falar. Tudo bem, Sônia? Bem-vinda. Tudo bem, meninas? Tudo bom. Então, eu sou a Teresa. Eu me tornei mãe graças aos meus filhos. Sou mãe de 3 filhos. Adotei os 3, são os 3 irmãos. Quando nos casamos, eu e o João, acredito que a maioria aqui na Nova Prata conheceu o João. Como todo casal, nos programamos para ter filhos. Mas acho que esse não era o propósito de Deus. Então, nos tornamos pais porque resolvemos adotar. Aliás, Teresa, eu sempre comento em conversas com amigos ou até na minha própria família, este é um desprendimento que eu realmente admiro. Eu acredito assim, Sônia, que se não tiver amor, não vale a pena adotar. Você tem que ser realmente desprovido de qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de reservas. Tu não tem que ter reservas. Tem que amar, amando incondicionalmente. Eu não fiquei em fila de espera de adoção. Sim. Os meus filhos foram chegando assim, de um momento para o outro. Primeiro foi a Gabriela, que chegou assim, numa semana a gente teve que se organizar para buscar ela. Aí depois, 2 anos depois veio o Paulo Afonso e 10 anos depois veio a Alice.
Quer dizer, São 3 irmãos. Corajosa. É uma doação tripla. É verdade. Que normalmente, pelo menos as pessoas que eu conheço que adotaram, né, Tereza, é né? Normalmente é no máximo 2. Mas vocês chegaram a 3. E eles são irmãos, então, assim, acho que até a preferência, nesse caso, é nossa, em função de que são irmãozinhos os 3. Então, não tinha como não criar os 3 juntos, né? Para nós, claro, foi um presente maravilhoso. 3 filhos e 3 irmãos. E acredito que para eles também, porque não foram separados, entende? Eles vão se criar juntos, eles vão ficar sempre juntos. Um tem como contar com o outro nessa trajetória que eles têm pela frente. Mesmo sendo adotados, né? Sim, isso na verdade eu nem penso, eu nem lembro, para mim essa parte, essa frase, são adotados, não existe. Eles são meus filhos, os 3. Então é uma coisa, eu sou bem tranquila quanto a isso. E eles também, eles sabem tudo, desde o primeiro momento, desde que eles começaram a falar. Eles entender as coisas, eles sabem tudo. Lembrando que vocês podem participar do programa. Nós estamos ao vivo. Então, se vocês comentarem na página da Conecta, o seu comentário também será mostrado aqui. A Rosa Nadal escreveu: gurias lindas. A Tere, mãezona. A Gabriela Perusso, que aliás se tornou mãe mais uma vez ontem, né? Isso, Parabéns para nossa amiga Gabriela. Isso. Escreveu: que legal, Irene. E a Rosa novamente comentou: parabéns a todas as mães. Então, vocês podem escrever o comentário de vocês, que nós estaremos replicando aqui. Da Tereza, nós vamos para a Irene. A Irene tem um filho, o Pedro. Menino de se ter orgulho, né, Irene? Isso aí. Mas ela vai contar o porquê ela está nesse programa. Contigo. Oi. Tudo bom? Assim, não tive coragem de ter 3, que nem a 13, né? A gente tem um filho. Pedro, tu deu muito trabalho, então ficou no 1, né? Que não é fácil criar filha. Meu Deus do céu. Eu sempre achei meio difícil. Mas assim, todo mundo me ajudava. Eu morei com eu tô ainda morando com a mãe, tinha o pai. Meu pai, que foi a posição paterna, foi meu pai. Então, quando ele estava lá, o pai sempre pegava ele para passear. A minha mãe também sempre ajudou. Nós botamos na creche, nós ficamos com ele em casa. Minhas irmãs também têm uma família grande. E todo mundo ajudava como que podia, assim. A maior dificuldade que eu tive, por exemplo, assim, sair da cidade para ir até Passo Fundo, que tinha que ir no médico, aqui ainda não tinha certas especialidades. Então é isso ali. Senão, para criar assim na cidade aqui, claro, tem que estar sempre com rédea curta, né? Como diz a Sônia. Tem que ter rédea curta, porque se largar um pouco... E lembrando que para Irene largar o Pedro não é fácil. Não é fácil. E daí depois ficou por aqui, fez o 2º grau. E assim foi, criando assim ele do jeito meu, do jeito... Quando tu mora com pai e mãe, tu sabe que todo mundo dá um pouquinho, né? Vocês sabem, né? Mas, enfim, né? Foi criado do jeito nosso, assim. E ele é uma pessoa, assim, bem legal, assim. Ele é uma pessoa, assim, que se eu criei ele assim é por causa que ele foi, assim, uma pessoa bem... Quer dizer, os dois contribuíram para que o resultado fosse esse, né, Irene? Que fosse esse, que agora já é formado, já está um outro ramo, então ele tá... Mas sempre foi muito bom criar o meu filho, ele sempre foi assim, muito educado, muito assim, não foi assim um menino que me deu muito trabalho. Todo mundo dá um pouco, né, de trabalho, né? Normal, todo mundo né? sabe, né? Normal, né? Aqui todo mundo sabe, não vamos fazer coisas, porque eu ia falar que não tem todo mundo, né? Então foi assim, mais ou menos, assim, desse jeito. E mais que ele sente falta mesmo era do... O avô dele morreu e daí o pai ficou sendo... O pai dele sempre foi meu pai, né? Quer dizer, a referência dele foi o teu pai, né? Foi meu pai. Ele que levava... Quando que tinha aqui no Tiradentes, por exemplo, que ele estudava no Dia dos Pais, era o meu pai que ia. Quando não ia eu. E estava sempre junto, então sempre teve um pai. Mas assim, criar filho solteira tem que ter muita força de vontade, assim, não é fácil.
Tem que ter coragem, Coragem, força, tira dali, bota daqui, faz isso, faz aquilo. Tu também é corajosa. Não é fácil. Eu acho que todas as mães têm que ter uma bela dose. Uma né? bela dose de paciência deles. Olha, eles cansam a gente Mas agora, né? Mas é gostoso. É bem prazeroso. A Jaqueline Blakovski escreveu: Dali, Irene. A Lucila Milan comentou: mulheres, vocês são especiais. O Daniel Panição escreveu: a Estela é mãe de todos. A Marina Gotardo salientou: um abraço para tia Irene, que é também um pouco mãe dos seus sobrinhos. Às vezes ela ensina o que não deve. Eu vou voltar para ensinar o meu filho a rotar, né? Sonhar, mas olha só. E apertar a campainha e sair correndo também. Né? Não, a gente tem que ser um pouco eles Sônia também. Dallagnol Escopel, que foi professora do meu filho mais velho, escreveu: parabéns, mães. Especial a Irene, minha aluna, e a Tereza, minha colega. A Adriana Antonioli escreveu: 3 mulheres admiráveis, principalmente minha irmã Tereza. Te admiro pela mulher, mãe, profissional e principalmente pela irmã que és. Parabéns, mulheres lindas. O Felipe Morello escreveu: tia Irene, nossa tia lindona. Menos Felipe. Daniel Panição: Estela tem um coração enorme de mãe, cheia de carinho e de muito amor. Pessoa iluminada. Bom, os próximos comentários eu lerei depois, porque agora é a vez da Estela Mares. A Estela Mares vem de Nova Araçá, pertinho de nós, e vem com uma história diferente. Nós somos, além de mães, é óbvio, fomos filhas. Tivemos o privilégio de conviver com as nossas mães, que de uma maneira ou outra nós acabamos repetindo o que elas fizeram conosco, né? Diz que não. A mãe ajudou a criar o neto ali, ó. A Estela tem uma história um pouco diferente. É verdade. Boa noite, meninas. Boa noite. Oi para quem está assistindo. Tudo bem? Meu nome é Estela, como a Sônia falou. Realmente, a minha história é um pouco assim, um pouquinho foge da realidade de todo mundo, na verdade. Assim, eu perdi a minha mãe muito jovem. Na verdade, criança, eu era mais velha de três filhos. Eu tinha 10 anos e a minha mãe faleceu. Quer dizer, tu começaste a ser mãe dos teus irmãos, dos meus irmãos, aos 10 anos. E assim, ó, foi assim, a minha mãe faleceu muito rápido. Em questão de 3 dias, ela adoeceu e faleceu. E assim, e no leito de morte dela, ela deixou dito com quem nós devíamos ficar, tá? Então assim, ela pediu para mim ficar com minha avó, tá? Então eu fiquei com minha avó, minha avó materna. Sim, porque assim, ó, a partir do momento que que a minha mãe faleceu, desculpa, tá? O meu pai não foi o homem que a gente gostaria que eles fossem como pais. Ele foi um tanto quanto covarde, porque assim, com a morte da minha mãe, ele achou por bem abandonar a todos e se munir dessa responsabilidade de pai. Então assim, nós ficamos, eu e a minha irmã, que daí eu fiz o papel realmente de mãe da minha irmã, fomos para minha avó. E o meu irmão ficou com uma outra tia. Então assim, desde pequena já eu tive que aprender a cuidar de alguém. A cuidar de alguém. Sem ser cuidada. Sem ser cuidada, mãe, né? isto. E assim, de uma família, hoje a minha avó teria 100 anos, tá? Então assim, ela já era de idade naquela época. Então assim, ela tinha uma criação bem rígida, bem enérgica, tá? E foi uma criação difícil porque assim, ela perdeu uma filha jovem, com 33 anos, que a minha mãe tinha essa idade. E o meu avô bebia. Então, assim, foi uma infância bem difícil, bem sofrida. E, assim, e a ausência da mãe, a mim, me fez muita falta. E para minha irmã, então, assim, eu lá, criança, tendo a necessidade de ter uma mãe, e ela que me pedia pela mãe. Então, assim, foi bem triste. E, assim, e como ela fez muita falta, uma mãe, gente, na vida de todo ser humano, é a pessoa mais imprescindível, tá? E, assim, o meu sonho desde então era constituir uma família. Diferente da que eu tive. Da que tu tiveste, né? Ser uma mãe diferente. Eu só queria colocar um comentário nisso, quando tu falaste que a tua
nona, né? A minha avó. Viveu quase os 100 anos. Eu também tive uma referência dessas. A nona viveu quase os 100 anos. A minha mãe faleceu com 80 e poucos anos. E eu te digo, óbvio que eu não vou saber mensurar a dor de quem perdeu a mãe criança. Isso. Mas ela dói, e dói muito em qualquer idade, né? Com certeza. Sim, tanto que quando a minha avó faleceu, no caso, é como se eu estivesse perdendo novamente outra mãe. Então eu perdi 2 mães. Quando a minha mãe biológica faleceu... E não tivesse pai, né? E não tive o pai. Sim, a minha imagem de pai foi o meu avô. Que assim, sóbrio, ele era uma paixão. Tá? Só que quando ele bebia, ele se tornava meio agressivo. Então a gente teve uma infância difícil. E eu tive aquela imagem de mãe da minha avó. Então quando ela faleceu, realmente, eu perdi mais uma vez, mais uma mãe. Então assim, e ao passo que, no decorrer da vida, daí a gente acabou crescendo e tal. E o meu sonho, muitas pessoas, todas as mulheres, sonham em carreiras altas, ou sonham em ter muito dinheiro, ou sonham em um monte de coisas. Eu sonhava em ser mãe. Eu acho assim, que se eu não tivesse conseguido, assim, ter tido meus filhos, poder gerar as minhas meninas no meu ventre, eu acho que eu não ia ser uma mulher completa, uma mulher satisfeita. Eu posso dizer que como mulher e como mãe, eu sou uma pessoa muito feliz, sou uma pessoa abençoada, tenho 2 filhas maravilhosas que eu amo de paixão. Deram um certo trabalho, sim, como toda criança dá o seu trabalho, o seu adolescente também dá. O meu não, né? Os teus também não, só dos outros. Só dos outros, né? Mas independente disso, eu acho que assim, eu consegui, de uma certa forma, assim, criar elas muito tranquilo. Eu fui uma mãe, assim, muito parceira, que nem o Daniel. Dani, querido, eu amo você. Assim, eu fui bem parceirona, eu dei os limites na hora que tinha que dar. Eu dei muito limite, mas eu fui muito amiga delas. Eu acho assim que a gente tem que conversar muito, tem que dialogar muito, tá? Então, eu acho que foi tranquilo. Posso dizer que fui muito feliz como mãe, sou muito feliz como mãe. Voltando aos comentários na página da Conecta, né? Parabéns a todas as mães, em especial a minha por tudo. Te amo, escreveu Raíssa Vitória Marchetti. O Didio e a Sirlene escreveram juntos, né? Valeu, mana, né? A Eliane Borges Pinto escreveu: parabéns, mães, vocês são especiais. A Lidiane Schaefer escreveu: que orgulho de vocês, mulheres. Tu também é uma mulher que pode se orgulhar. Isso aí. Lembrando que nós contamos com o apoio da Pizzaria Bela Gula e do jornal Correio Livre. Nós voltamos logo. Só um minutinho. Olá, sou a doutora Ana Cláudia Leal, médica gastroenterologista, e vamos conversar um pouquinho sobre a esteatose hepática. Esteatose hepática é a gordura no fígado e é muito importante fazer uma avaliação. Por quê? Porque ela tem várias causas e consequências bem graves para o fígado. Então, muitas vezes, num exame de rotina, vem um diagnóstico de esteatose hepática e não se sabe muito o que fazer. Por quê? A esteatose hepática, ela não dá sintoma. É uma gordura que se infiltra no fígado e normalmente não dá sintoma. Então, o paciente não vai ao médico por esse motivo. O que acontece? Nós temos que primeiro buscar a causa. Isso pode ser uma série de fatores. Pode ser alteração em virtude de problema de colesterol, problema de açúcar no sangue, diabetes, problema de tireoide, má alimentação, excesso de peso, hepatite, ferritina alta. Então, assim, existe uma série de fatores que podem culminar na esteatose hepática. E é importante essa avaliação bem criteriosa, se descobrir a causa do problema, para que o tratamento seja efetuado e se evite as complicações da esteatose hepática, que entre elas está a cirrose. Então, também o álcool é uma das causas da esteatose. Aí você pergunta, como que eu vou ter cirrose se eu nunca bebi?
Então isso realmente precisa ser bem esclarecido para o paciente, a importância de tratar esses fatores que desencadeiam a esteatose. Então, o controle do colesterol é importantíssimo, atividade física, controle da alimentação, uma avaliação com nutricionista e acompanhamento para que a alimentação seja corrigida. É muito importante todo esse acompanhamento e é um tratamento que a pessoa vai fazer para sempre, então não é naquele momento. Nós precisamos melhorar esse fígado, evitar que haja aquelas alterações inflamatórias que vão acabar evoluindo para a cirrose, porque a cirrose é uma doença terminal do fígado. A partir do momento que ela se instalou, não tem como nós recuperarmos aquele fígado, exceto que seja por meio de transplante. Então, há sim um tratamento e é importante que seja identificado no início. Que sendo no início nós conseguimos, através dos tratamentos e das medidas comportamentais, que são atividade física, alimentação, mudar toda essa história e evitar que se instale a doença terminal do fígado. E seguindo, lendo os comentários no nosso programa. A Raíssa voltou a escrever, mãe, tu me enches de orgulho. A Vanessa Pustinger, a nossa amada Vanessa, escreveu, plagiando a frase, que não sei citar o autor agora. Vanessa, depois tu cita, por favor. Deus não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então criou as mães. Amor maior. Abração e parabéns a vocês, mulheres incríveis. Vanessa, tu sabes que a tua mãe foi uma grande mulher. Daniel Panição escreveu, e a Sara deu trabalho. A Gabriela Barros escreveu, Teresa de Barros, melhor mãe do mundo, obrigada por tudo. Temos muito orgulho de você. Te amamos para sempre, Gabi, Paulo e Alice. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não há declaração de amor que emocione mais que a de um filho, né? É verdade. E no intervalo, as minhas convidadas, as nossas convidadas estavam me cobrando a minha história. A minha história também não é, digamos, o que normalmente está no script de uma mulher que se torna mãe. Eu tenho 2 filhos, que eu costumo dizer que são 2 filhos únicos, né? Porque eles têm 15 anos de diferença, quase 16, né? São filhos de 2 casamentos, portanto, filhos de 2 pais diferentes que nunca brigaram. Eu acho que até pela diferença de idade, né? Os meus filhos nunca brigaram, em compensação. O Caetano briga com a Daninha, né? Mas o que me fez comentar também a minha posição de mãe é justamente para dizer que não existe uma definição de mãe a não ser aquela que os nossos filhos faz de nós, né? Aliás, de nós não, de todas as mães desse universo. É verdade. Né? Teresa, a tua maior emoção? Ai, bom, minha maior emoção, primeira maior emoção foi quando a Gabi chegou. Quando nós fomos conhecer a Gabi, eu e o João, na época a gente foi para conhecer ela, porque ela ainda não tinha sido liberada para nós. Tinha todo o processo, 4 meses e 5 dias. Uhum. Aí a gente foi conhecer, passamos o dia com ela, fomos dar uma volta de carro com ela, ela segurou no dedo do pai dela. A impressão que dava que ela estava dizendo, eu quero ser de vocês, eu quero ir para casa. Nós andamos todo dia com ela, um tempão com ela segurando o dedo do pai dela. Então, a emoção grande foi, depois nós fomos buscar ela, foi um dia muito chuvoso, quando nós chegamos em Nova Prata tinha muita gente esperando para ver ela, então foi assim, ela chorou muito, muito, muito. Aquela noite ela passou a noite toda quase chorando. Também, né, veio de lá. A mudança. Sem comer, sem ler. Querida. Mas assim, acho que a chegada dos 3 foi muito emocionante. Que é uma expectativa diferente, muito, né, Teresa? Bem diferente. Diferente do que ficar lá 9 meses esperando. A Gabriela foi assim, numa semana tive que providenciar todos os documentos, passar por toda a liberação aqui de Nova Prata para buscar ela. E o Paulo veio depois, assim, do nada. Tem um irmãozinho da Gabriela, vocês vêm buscar, vocês vêm conhecer, vocês vêm buscar, a gente foi conhecer e já trouxe embora. E a Alice 10 anos depois.
Então foi uma boa diferença. 10 anos depois eu já estava mais tranquilo. Agora os outros já estavam estavam mais criadinhos, E aí né? chegou a Alice para completar esse presente. Porque eu digo que eles são os 3 presentes, 3 maiores presentes. Deram trabalho também, tanto a Gabriela quanto o Paulo, que já estão terminando a adolescência, graças a Deus. Amém. A Alice está começando. A Alice está começando, né? Não é fácil. Mas enfim, passei com eles tudo isso e agradeço a Deus porque foi assim maravilhoso. Eu hoje adotaria de novo, se fossem os 3. Eu adotaria eles de novo. E os 3? E os 3 de novo. Cara, essa podia se chamar Mãe Coragem, né? Verdade. Assim, mas eles são exatamente igual a todos os outros que saíram. Sim. Que tiveram uma mãe Não, de barriga, eu né? falo nisso Porque, na assim, questão de que as igual. famílias estão ficando cada vez menores, né, Tereza? igual, É difícil então, tu sim. encontrar hoje, como eu costumo dizer, brincando, um casal casado, né? Sim. Que tenha mais que 2 filhos. 2 filhos. Né? difícil Quer dizer, tá hoje em tudo dia. encolhendo. Tu disseste que tem... que a família da Tereza são em 11 11 irmãos. E lá em casa É nós a Dona Maria somos Caprichou, 11 irmãos, em e ela ainda tá 6, viva. Nós né? somos em 7. Nós somos Em em 3 3. pelas circunstâncias, né? Verdade. Mas então as famílias vão Estão encolhendo, né? Verdade. E aí vem aquela história, tá, e vão se relacionar com quem? Né? Cadê os irmãos? Cadê os irmãos, primos, exatamente. né? A minha família é uma Verdade. família enorme de irmãos. Quando se reúne todo mundo no final do ano, dá em torno de 80, 90 pessoas. Porque daí Caracas. tem os sobrinhos, tem os primos, tem as namoradas, namorados. Vai chegando, vai chegando, vai A nossa chegando. família também é bastante grande. E aí vai aumentando, né? Hoje o Emir Casagrande escreveu, Estela, a mãezona da escola, É também. verdade, eu me Eu acho que vejo, tem, obrigada. A gente tem, mesmo a Irene que ensina coisa errada, ensina a arrotar e tocar campainha, não vem mentir que tu ensinava o Caetano a fazer isso, né? Tem que ensinar essas coisinhas. Só porque eu não ensinei, tu tinha que ensinar. viu? Alguma coisa tem que ensinar, né, Sônia? Não são coisas certinhas. eu acho Na verdade, que talvez o não seja- instinto, né? Ah. O instinto materno, tu acaba espraiando ele. Isto. Até como os filhos dos amigos, os amigos dos filhos, né? Exatamente. Os filhos dos amigos, ou mesmo com as pessoas que a gente convive No dia a no dia. profissional, No dia a dia, né? é No verdade. dia a dia. E eu não sinto nenhuma diferença, assim, tipo, entre eles 3. São os 3 meus filhos. Eu amo os 3 igual. Eu dou a vida pelos 3 filhos. É que Sou uma leoa pra defender os é o 3. instinto de mãe, Mas né, na também verdade. sou bem brava com É, eles. sabe Eles que têm que eu uso É. muito uma frase, né? A Irene já me ouviu dizendo isso. Se os meus filhos estiverem errados, eles vão ouvir até não poder mais. exatamente. Agora, se eles estiverem certos, eu Não vou até o mexe. inferno Pra pra defender defender eles, eles, exatamente. né? É verdade. Irene, qual foi o momento que o Pedro, assim, tu pensou, valeu a pena, tudo valeu a pena? O momento que mais te marcou? Nós combinamos antes não dizer a idade dos filhos, né? Mas eu acabei dizendo que os meus têm 15 anos de diferença. entre eles. A diferença. O meu tem 27, não tem nada que negar. O meu tem É, 31 e 16. Então é um momento mais assim, mais marcante. Eu acho que foi assim. Para todos os dias tem alguma coisa que acontece, mesmo longe, mesmo perto. A Tereza está com dela em Porto Alegre. Então todos, quando acontece alguma coisa, mas o marcante mesmo é quando a pessoa, ele nasce, né? O filho nasce, o momento que vem, que tu chega e tu olha assim e fala assim, É meu? Deus, é meu. Então a gente fica assim. E depois sempre no decorrer assim, coisinhas, saindo, foi morar fora, já foi um baque. Viu, Tereza, viu? É coisa assim que a gente fica sempre no pé, e ficava sempre no pé. E tá fazendo o quê? E tá fazendo onde? Telefonava que todas tá as noites, demorando né, pra Tereza? voltar pra casa? Onde é que tá? Tu acha que não acontece mais, porque já é casado? Não que não tenha alguém, meu filho. Mas sempre tem. Sempre tem que ter uma anja, né? Que deve se eles se acomodam, né? E segurar eles um pouquinho. Isso, segurar um pouquinho mais. E daí eu chamo, sempre tem as anjas por ali, porque senão sem nada. Mas é bem natural, assim. É bom ter filho, é bom criar filho, é bom, assim, ter essas
essa garra que a gente tem para eles, defender eles. Eles nos desafiam, né? Isso, põe desafio nisso. Eles provocam. Eu acho que filho é campeão de argumento, né? Mas com a mãe. Os outros não, né? Não, só com a mãe. Isso. E a Tereza tem muita experiência nisso, porque além de lidar com os delas, ela lida com os com os outros, né? E como que eu já morava também com a mãe, então a mãe cuidava sempre dele, eu sempre... Quer dizer, tu teve o apoio de toda a família, De né? toda a família, toda a família. No momento que eu disse que estava grávida, o mais difícil é contar pro pai, né? Porque a mãe sempre passa a mão na cabeça. Né? Isso, A mãe é agora mais contar parceira. pro pai, a mãe é mais parceira. Agora contar pro pai é difícil. A mãe estraga os filhos. Agora As é a avós acho que é um pouquinho pior, viu? A minha mãe costumava dizer que ela tinha direito porque ela era mãe 2 vezes, né? É isso aí. A nossa amiga Elinice escreveu: parabéns, mães guerreiras. Principalmente para minha grande amiga Irene, acompanhamos e sabemos de quanto amor e dedicação. É verdade. Isso aí. Não que a Estela e eu também, né? Sim, Vamos claro, incluir. é a mãe, A claro. Estela e a Tereza não. Mas realmente nós somos testemunhas. E o Pedro vai dizer, exagerou, né? E sempre foi assim, eu sempre estou cuidando dele, eu telefono, olha, não vai aqui, não vai lá. Mãe, eu já tenho isso, mãe, eu já tenho quantos anos? Mas tem que cuidar, né? Eles são sempre nossos nenéns. Fica ali, A não gente precisa sempre vai ligar. cuidar. Sempre. Eu e a Irene tivemos filhos homens, né? Isso. Claro, obviamente nenhuma de nós duas vai ter mais, né? Claro, Certo. lógico, pelo amor de Deus. Só Vocês isso. têm filhas mulheres, É, né? né? Tem um homem também. Sim, Sim. mas no caso nós só temos homens, vocês né? sim. Tu tens 13 e 2 meninas e a Estela tem 2 meninas. Isso. O relacionamento mãe e filha é diferente de mãe e filho? Eu, por exemplo, você pediu que eu joguei muito videogame com Eles meus contam, guris. elas contam mais as coisas. Eu fui pro cinema, eu joguei taco com o Alan no meio da rua, pelada, joguei bola com o Caetano. Quer dizer, é um relacionamento diferente, principalmente tu que Tem tem, as duas. né? As duas. Como é Eu acho assim, as meninas, elas são mais, como é que eu vou dizer, mais apegadas à mãe. Elas têm mais intimidade, elas contam mais as coisas dela. A mãe é a primeira amiga As meninas contam da mais menina. as coisas delas. Os meninos já são mais direto. Eles já... Tchau, eu fui, Tchau, tô tô indo. indo, fui, mãe. Onde que tu tá? Tô aqui com os amigos. Que horas vai voltar? Daqui a pouco tô em casa. E acontece que volta De manhã, De né? volta. E a gente não dorme, né? E vai. Aí o Caetano me disse, por que tu não dorme? Por que mas não dá pra conta, dormir? eles não contam tanto quanto as meninas. É. As meninas são mais, assim, de contar tudo. Mas eles são bem parceiros, detalhadamente. né? Mas eu acho, assim, que eles realmente, eles Sim. têm um amor. Eu vejo no Paulo, assim, uma proteção. Era isso que eu ia dizer, é um sinto, assim, sentimento que- de proteção que o guri tem com a mãe, como é né? que tu tá? A mãe, ele me protege bastante. Não sei se é porque ele é menino e com a partida do João ele sente isso de ter que ficar mais perto das meninas, que somos nós 3. Mas eu sinto ele mais protetor. Outro detalhe singular da Tereza que eu esqueci de comentar é que, infelizmente, a Tereza perdeu o marido há pouco mais de 1 ano e meio. Então, viúva e 3 filhos, né, Tereza? E é por isso que eu digo que ela merece o título de mãe coragem. Estela, tu viveste a super proteção com as tuas filhas pelo fato de tu não teres tido a presença mãe. materna ou foi mais Não, tranquilo? assim, ó, que nem você disse. Se eu tiver que dar um limite ou dar uma palmada, eu até, no momento necessário, eu dei. Mas que ninguém chegasse perto das minhas meninas. Eu protegi elas muito. Eu fui aquela mãe bem... Apesar de ter sido, assim, bem parceiro, fui aquela mãe... que deixei elas, assim, bem liberadas. Elas foram onde quiseram, elas... A partir dos 15 anos, eu deixei elas para... Elas foram onde quiseram e tal, mas eu protegi muito elas. Eu quis, assim, dar a elas tudo que eu não tive. Aliás, esse é um erro que eu acredito que a nossa geração fez, Peca né? muito nisso. A história de dar aos filhos tudo aquilo que a gente nós teve. não tivemos. Sim, né? mas assim, ó, Mas Sônia, até não só na questão afetiva, porque culturalmente, pelo menos a minha mãe,
Eu jamais duvidei do amor da mãe Sim. por todos nós. Mas não era aquela coisa, pelo menos enquanto nós éramos crianças, aquela coisa de abraçar, de beijar, de dizer eu te amo, exatamente isso, né? Mas também na questão financeira, né? Dentro das nossas condições, assim, dentro das condições da nossa realidade, eu tentei dar o meu melhor, mas eu sempre assim fui uma mãe que deu os limites necessários. Eu, assim, não fui aquela mãe, eu dei tudo e mais um pouco. Não. O necessário, né? O dentro dos limites, mas eu protegi elas bastante. Dei todo o meu amor, meu carinho, assim, não toquem nelas. Elas, assim, eu meio que super protegi, porque assim, o meu medo era... Eu sempre tive medo de faltar. Como mãe. Não, com assim, a presença da mãe. Com a presença, tá? Eu tinha muito medo, assim, de morrer também. Então, eu procurei ser uma mãe muito presente, muito amiga. Elas brincaram muito. Eu brinquei muito com elas. Eu fui muito amiga delas. Eu conversei bastante, dialoguei. Tanto que nem nós comentamos primeiro. Elas sempre me contaram tudo, elas sempre tiveram assim uma liberdade comigo de amiga, tá? É só um comentário da nossa chefe. Sentindo arrepios ao ouvir essas histórias, os olhos brilham. Parabéns a todas as mães. A Daniela Gratieri escreveu: parabéns, mamãe. Em especial a Tereza, que é prof da minha filha Luísa e é referência para ela. Admiro muito você. Continue mandando os vossos recados. Nós voltamos já já. Olá galera, eu sou o Daniel da RIT7.0 e eu estabeleci na rua Flores da Cunha 632, no centro de Nova Prata. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre CFTV, centrais telefônicas, interfones e controle de acesso. Nós temos câmeras de alta resolução, onde essas câmeras têm qualidade de pegar a placa de um veículo em andamento até 120 km por hora. Contamos com toda a linha de central telefônica, central de alarme e controle de acesso. Leve para a sua casa, para seu estabelecimento, câmeras de qualidade que você encontra só aqui na RIT 7.0. Coelho Neto escreveu: ser mãe é andar chorando num sorriso. Ser mãe é ter um mundo e não ter nada. Ser mãe é padecer num paraíso. Obviamente que eu li a última parte do soneto dele, que é uma frase que eu ouvi muitas vezes, Tereza, até na escola, né? Até estudando literatura portuguesa, né? Ser mãe é padecer num paraíso. O que insere essa frase? O que é padecer no paraíso? Como podemos nós sofrer no paraíso? Como é que vocês veem essa colocação, que é uma das frases mais repetidas quando falamos em mãe, Irene? Sofrer no paraíso, para mim é cuidar, é sofrer dando amor, é saber educar, saber agir no momento certo, sei lá, mais assim, mais rígido quando precisa, dizer eu te amo, meu filho... E dali a pouco dizer, quem é que mandou você me avisar? Mas daí a gente já vai relevando e vai falando e vai ensinando que não é assim. Eu acho que para mim é isso ali, que é padecer no futuro, é saber lidar com as situações, e tem bastante situações que todo mundo sabe, a adolescência, como a Teresa estava falando, que os nossos, um deles já passaram, né? As duas também já passaram, que é muito, essa adolescência aí, meu Deus do céu. Demora, né? Demora pra passar, é uma encheção de saco, isso. Eles se acham adultos para algumas coisas, mas ainda são bem crianças para outras, né? Verdade. Eu acho que isso não difere, né? Não, eles são todos iguais nesse quesito, é verdade. Então, para mim, é isso aí. É saber lidar com as situações que tem. Padecer, assim...
Padecer no Paraíso também assim, ó, que a gente sofre muito com a dor deles também. Também. E muitas vezes a gente gostaria de poder pegar a dor deles pra gente, de sofrer as coisas deles, pra não ver eles muitas vezes sofrendo. Muitas vezes a gente peca, que nem a Sônia falou primeiro, assim, que a gente muitas vezes quer super proteger, quer dar o que a gente não teve e a gente super protege. Mas ao mesmo tempo é tanto amor, é tanto... E as coisas são tão difíceis que ali fora sofre, que a gente até quando sofre. A gente não precisa sofrer, né? Exatamente, porque a gente quer pegar a dor deles pra gente, pra não ver eles sofrendo. Mas a gente tem que deixar eles andar com as próprias pernas, deixar eles verem o mundo ali fora, que não é fácil. E a gente tem que dar os limites, a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar muito, mostrar os caminhos. E deixar... Tu deve saber, porque tu tem uma penca de filho lá no teu Não, colégio. verdade. Eu tenho assim, eu tenho uma legião de filhos. Lá na escola, sim, eu sou a mãezona deles. É que assim, eu sou a mãe autoritária quando necessário, eu sou a mãe que aconselha, eu sou um pouquinho aquela mãe que bate a campainha ali e sai correndo, tá, com eles, porque na verdade assim, você tem que ser um pouquinho eles também. Você tem que ser a mãe, a autoridade, você tem que ser adolescente junto com eles, você tem que sentar e brincar ali com eles, você tem que viver com eles todas as fases. Nunca, é lógico, deixando o ser mãe, tá? Eu sou a mãe, aqui nessa casa você vai me respeitar, você vai me obedecer, mas nós vamos brincar, nós vamos passear, nós vamos conversar. Dizem que a mãe nunca é a melhor amiga do filho. Eu fui a melhor amiga das minhas meninas. Quando elas deram o primeiro beijo, eu participei disso com elas. Tu perguntou pro Pedro quando ele deu o primeiro beijo. Mania, né, mais? Ele que contou. Aí entra as mães dos meninos, né? Mas sabe que eu sempre contava, né? Eu tô brincando. E por isso que era só eu, né? Não tinha o pai, né? E daí ele contava as coisas, sempre contou as coisas pra mim. Mas do primeiro beijo, acho que não. Não, as minhas meninas, eu participei disso. Eu fui aquela mãe que participou, assim, bastante. Te prepara, tu tem 3. Eu tenho, mas já beijaram. Era isso que eu ia dizer. Os 2, com certeza, já beijaram. Não, ela não tem Ela tem 9 anos. Não, né? e aí não, ainda, né? Mas eu acho, Sônia, que padecer no paraíso é suportar todos os dias, como diz a Irene, suportar todos os dias o que vem. Sim. Porque todos os dias tem coisas diferentes com filhos. Nunca é rotina. Sempre tem novidade. Então, Nunca é acho que não seria um padecer. Nunca é igual ao outro, né? Eu acho que não seria tanto essa palavra padecer me parece muito forte. Não seria um padecer no paraíso. Eu acho que é acompanhar, suportar, estar juntos, dar limite, sim. Eu sou bem de limite, sou bem de urrona. Os meus filhos devem estar pensando, meu Deus. Que a mãe ainda vai? Com eles, com os 3. Dou bastante limite, dei bastante limite, continuo dando bastante limite para Alice, mas do mesmo jeito que eu exijo, eu amo. Então, eu acho que o limite é uma forma de amor. Com certeza. Dar o limite é dar amor. Porque quando tu não se importa, tu deixa. E faça o que tu quiser. E às vezes eu acho que eles buscam isso, né? Porque às vezes eu ia lá em casa, né? E até em amigos dos meus filhos, tipo assim, mas eu posso? E aí, mas eu posso? Quer dizer, às vezes as pessoas... as crianças, os adolescentes, né, também, eles chamam por eles isso. questionam, eles pedem isso. Que tu diga não. Não e é essa essa impressão que eu teria tem. os 3 de novo, porque os meus 3 filhos, eles são fantásticos. Olha, realmente é um presente de Deus. Deus não faz as coisas pela metade, Ele me deu o presente completo. Os 3, porque eles são os 3 fantásticos. A companhia da minha filha mais velha, o companheirismo do meu, a Alice agora, eu e ela, né, todo o tempo juntas, porque daí o João foi embora. E aí nós ficamos mais nós duas juntas, né? Porque tem todo esse fator, né? Os 2 mais velhos têm que ir buscar se realizar na vida, né? Existe esse vai e volta dos filhos, né, gente? Sim. A Irene, por exemplo, Sim, eles vão e o voltam. Pedro foi estudar
voltou não para casa, mas voltou mais perto. Eu vivi essa experiência com o meu mais velho, saiu para estudar, também não voltou a morar comigo, mas voltou para mais perto. Mas é o mais normal da vida. Tu disseste que a tua foi para Paraí agora, isso, né? A Sara, minha mais velha, ela já casou, ela já tá morando no Paraí, mas ela almoça todo dia na minha casa, então de uma certa forma... Tem o vai e volta. O vai e volta, assim isso. como tem aquela fase, né, mães, que os filhos já não querem sair conosco. Com certeza. Mas tem o vai e volta, né? Claro, Depois eles voltam. Né? Mas daí daí não saio mais, mas daí eles voltam um pouquinho. Aí eles saem de uma forma diferente. Saem de uma forma diferente. Viu como é bom ter 13? Eu tô na fase da que tá voltando. Tereza, tu não vai convencer nós. E da pequenininha que tá sempre junto, tá? É bom ter 13. Tá bom, então. Mas acho que todas nós sentimos muito quando os mais velhos saíram de casa. Mas eu também tive isso. Porque como o Caetano e o Alan têm bastante diferença, quando o Alan saiu de casa, eu tinha o Caetano pequeno, que exige mais da gente, né? Então, não é que eu não tenha sentido, mas de certa forma foi amenizado um pouco. Agora, tu não, tu tinha o Pedro e o Pedro foi. Foi. Né? Quando ele voltou, daí já voltou já com compromisso, já voltou fazendo o trabalho dele, mas, enfim, quando que dá um tempinho, ele sempre aparece lá em casa. Agora é um momento difícil, né? Quando eles saem de casa, né, gurias? É difícil. Eu acho que é um misto de orgulho e preocupação. Eu, pelo menos, senti isso. Era um misto de orgulho de vê-lo, indo buscar a qualificação profissional, né, indo morar sozinho. E a insegurança de, como é que vai ser? Como é que vai se virar? E ao como mesmo é que vai tempo, ficar? a síndrome do ninho vazio, como dizem. Aquela dor que dá a impressão assim, até então eles estavam ali debaixo das tuas asas. E de repente, assim, eu senti isso com a Sara, eu chorei muito quando ela foi morar na casa dela, porque dá a impressão assim, que aquela pessoa que achei que fosse minha... Eu já tinha que... Já tem que dividir com alguém. Tinha que estar dando. Então, assim... Menino, tu precisa ver a dificuldade. Mas é muito difícil deixar sair de casa. Ai, menina, assim, eles não vêm mais. Porque eles já acham namorado. A Tereza já tá ficando assustada. Eles acham namorado, eles não vêm mais pro ninho. Que então, eu perdi o João, logo em seguida a Gabi saiu. Acho que foram duas rupturas, né? Nossa, daí o Paulo e a Alice ficaram muito junto comigo, então... Tá, e nesse momento, Tereza, né, que infelizmente vocês perderam o João, as crianças se tornaram mais unidas e mais ligadas a ti? O elo se fortaleceu nisso? Muito. A gente faz tudo junto, a gente tá sempre junto em tudo. A gente conversa sobre todos a nossa organização de familiar, a gente conversa muito, decide junto, e realmente esse elo entre nós 4 ficou bem mais forte. Muito mais forte. Mas eles sentiram muito. Bom, todos nós. Eu na verdade, acabei sofrendo a dor deles 3. E a minha ficou lá guardada, né? A minha normalmente teve que ficar guardada há um tempo. É assim que acontece. Eu acho que agora a minha tá começando, porque eu tinha que segurar a dor dos 3. E a pequenininha, então, mais ainda. É aquela frase feita, né? Eu guardei minha dor. Eu guardei minha dor e fui cuidar da dor dos 3. E agora é que a minha dor... Vocês viram que mãe sofre, né? Mãe sofre. Mas mãe é feliz também. Do seu jeito. Mãe é feliz também, né? Lembrando que nós temos o apoio, então, da Pizzaria Bela Gula e do jornal Correio Livre. A Ana Luísa Antonioli escreveu: que orgulho, tia Irene. E a Betânia Milan escreveu: agora, Irene, tu não vai poder, né? É pra todo mundo ver e ouvir. Confessa, Irene, que foi muito difícil quando o Pedro saiu. A gente sabe que foi pra todo mundo. Como que não? Foi bem difícil. Foi bem difícil, né? Isso. Porque eles estavam sempre juntos, nós estávamos sempre juntos, né? E daí depois, quando ele foi morar para Porto Alegre, meu Deus do céu. Aquele quarto, aquela cama ali. E aí tu fica, né? Não pode ficar ligando para saber se está na aula ou não. E aí tu fica, não chegou em casa. Eu ligava de noite. Todas as noites eu ligava. Todas as noites. Mas depois vai se acostumando, tudo passa. Depois, né? Vai passando. A gente vai vendo que eles vão criando... Vão crescendo. Também, isso, né? Tu não pode estar sempre em cima, né? Eu sempre fui uma mãe muito em cima.
Deus. Bem-vindo ao clube. Mas, Deus me livre. Mas depois a gente vai se acostumando. Vai A gente deixando vai se de ligar. adaptando, né, Nós vamos Irene? se adaptando, isso é isso. É verdade. A gente não vai tem se outra adaptando. Não tem que outra ser assim, saída, não. Irene. Não tem. Tem que se acostumar Tem com que se a ideia. É acostumar a com a ideia. realidade. Não tem E passou aqueles- assim 7 anos, 8 anos, ele lá, eu aqui. Mas deu tudo certo. É verdade. Graças a Deus. Na verdade, eles não são nossos filhos, né? A gente cria Saramago disse, né? Que nós pro mundo, Nós pra... tivemos Vamos filhos pro para mundo. emprestar para o mundo. É Na verdade. teoria é fácil, mas na prática, na prática é assim, outra né? realidade. A gente sofre um monte, porque uma que é filho único, né? Só tem ele, né? A Tereza tem 3. Vocês perceberam que nós pegamos no pé da No pé da Tereza. Tereza. Tem três. Olha, A Tereza tem. Vou pegar mais um, Tereza. Olha. Que bom, então. Eu costumo dizer que o nosso maior legado na face da Terra são nossos filhos. Não importa se somos mães ou quem é pai, mas realmente o nosso maior legado, e isso a gente sabe com o passar do tempo, e todos nós vamos chegar, né, a dizer assim: é filho de quem aquele? Eu já tô nessa fase, Tereza, confessa que tu também, vocês também Sim, a então, gente, né? Tipo assim, mãe, é fulano, e aí tu Mas de não quem que é consegue, filho? mas Não é filho de conheço, quem? é filho de né? quem? Na Então, verdade. num determinado tempo, nós passamos a ter como referência os pais, as mães, Exatamente. né? Tu concorda com isso? O nosso maior legado são nossos filhos? São. Como eu já te disse, Três. eu teria os 3 de novo. Se eu soubesse que viriam os 3. Mas assim, realmente a gente tem muita referência nos pais dos amigos. A gente vai, mas de quem é? Eu não conheço. Não, você com um amigo, mas que amigo? Filho de quem? Sim. Daí não, é o filho do fulano. Daí tu já tem já conhece, faz esse link. Filho de quem é? Realmente, isso que tu falou é bem... Também teria só um, só eu, que é o Pedro. Teria só esse. Não teria mais. Tu não ia querer ter mais. Não, eu já não. pensei em ter um time de futebol, mas daí eu não consegui sustentar. Pelo amor, porque é difícil sustentar, né, Sônia? Com tudo que tem hoje em dia, meu Deus do céu, precisa um caminhão. Se a gente não controla nem isso aí, tá louca. É incrível. Nós sabemos disso, né, Irene? Nem tudo são flores, né, gurias? Com a gente certeza. sabe disso. Claro que o amor de mãe é cantado, decantado, é exaltado desde sempre. Mas todas nós que estamos aqui, todas as mães que estão nos vendo, as que serão mãe um dia, têm suas preocupações. Estela, a partir do momento em que as tuas filhas nasceram e nas seguintes fases da vida, qual foi a tua maior preocupação em relação a elas? Olha, não em relação à maternidade, mas em relação a elas, na verdade, a gente está vivendo uma época que tudo é muito liberado. E eu já fui criada de uma forma assim, mais rígida, bem mais enérgica. Então, assim, a minha preocupação era soltar. Era esse mundo ali fora, as drogas, essa liberdade, a prostituição, tudo que está tendo ali. A minha preocupação era que elas entrassem nesse mundo. Então, assim, o meu medo foi exatamente esse, as drogas ali fora, que está tudo muito... Então, eu procurei conversar muito a respeito. Mas, assim, de soltar... Tanto que no primeiro carnaval de 15 anos que a Sara foi, tá? Tu foi atrás? Eu fui junto. Nós temos ali no Araraçaque o carnaval na região, é referência maior, ali, né? É o maior que tem. Ela disse, mãe, eu vou no carnaval. Eu disse, não tem problema, minha filha. A mãe vem contigo. Eu fui nos 2 primeiros carnavais. Eu disse, a mãe não vai ficar ali junto contigo, te policiando e tal. Mas assim, eu tive muito medo desse lado. Eram drogas, todo mundo tem. Então eu disse, eu fiquei até um certo momento ali, eu disse, a mãe vai estar por ali, na hora de ir embora para casa, a mãe te procura e nós vamos para casa. Então juntas? Assim, juntas, eu levei ela para casa. Então assim, esse foi o meu medo. Essa liberdade de tudo, Então assim, eu sei a educação que eu passei. Eu dei os limites, dei tudo, mas ao mesmo tempo assim, eu não tinha medo por ela. Eu sempre confiei
nela e na educação que eu dei a ela. O meu medo era esse mundo ali fora. Então, assim, quando eu pude, eu fui junto. Depois eu disse, olha, minha filha, agora é contigo. Agora é contigo. Então, Irene. Deixa eu ver. Assim, também essa parte aí dessa... eu não sei, a minha adolescência é bem diferente, né? A adolescência da nossa época com a adolescência de agora, né? São muitos tempos. Em outros tempos. Tinha muito filho, nós não tinha tudo isso aí que eles Quer têm. dizer, de certa forma nós fomos criados um pouco mais soltos, É verdade. mas com mais responsabilidade. Então foi por causa disso mesmo. A gente tem que sempre estar cuidando dessa parte. A Tereza aqui, que tem uma menina pequena, ela vai ter que sempre cuidar mais sobre essa parte de drogas, de mal companhia. Não é que o filho dela seja melhor ou esse aqui. É só direcionar assim, olha, daqui até aqui, conversar, saber quem é que tá saindo junto, quem são os amigos. Se são, porque a gente não sabe o que é ali fora. Então a gente não tem como botar eles dentro de uma bola e ficar lá eles protegendo. Tem que deixar. 15, 16 anos. Também. Isso, 15, 16 anos tem que já. Confiança, né? Exatamente. Você não vive. Sabe você que vive o tempo todo naquela apreensão. E às vezes os filhos confundem a nossa preocupação com falta de confiança também, né? Também. Tem uma linha tênue ali, né, Tereza? Eu nunca fui levar os meus na primeira festa, que eu me lembro. Mas que eu tava louca pra mudar de junto, eu tinha. Eu não lembro de ter ido levar na primeira festa. Não. Eu também acho. Foram voltar. Não, eu levei. Acho que foi dado carona. Na questão do carona. Lá na festa, não. Eu fui junto. Participei, fiquei ali junto com ela, na verdade. Claro, mas eu levei ela ficou com as amigas, tá? Só que assim, eu tive muito medo de deixar ela sozinha. Claro. Tá? Então assim, fiquei ali, aproveitei, eu curti também e tal. Festa. Daí quando era no amanhecer, praticamente, que eles querem... Daí eu disse, não, agora nós vamos pra casa. Daí eu disse, filha, vamos pra casa. Daí ela veio comigo. Depois eu larguei, não fui aquela mãe também que isso. Mas assim... Eu fui junto sim na primeira, justamente porque é uma festa de 2, 3 mil pessoas ali. Eu tava largando ela pra primeira vez. Mas acho que agora com a pequenininha eu vou junto. Eu também acho, Tereza. Tereza, tu tem que ir. Eu acho que tu tá querendo ir pra festa. Eu acho. Agora tem a Alice, eu vou aproveitar. E depois dessa, então assim, agora você vai, minha filha, eu sei a educação que eu te dei, você sabe o que tem por ali. Então assim, é contigo, é a tua vida que vai... Tá, então, dei a liberdade. Esse, só te interrompendo, que eu queria chegar nisso. Esse é o ensinamento que eu aprendi, e às vezes na pele, viu? Né? Que nós falamos das diferenças culturais dos nossos pais para nós. Ação e reação. Causa e consequência. Pelo menos fui isso que eu tentei passar para os meus filhos. É o que a gente sempre comenta, né? Nós tentamos, né? É verdade. Agora, existe isso, né? E aí, tu cria a responsabilidade. Quer dizer, aconteceu, né? É a confiança gerada pela responsabilidade. Exatamente. A Sandra Zanotto escreveu, Tereza é o amor, sempre foi. A Solange Dartro escreveu, parabéns, prof. Tereza. Prof. do Lorenzo Gabriel, um abraço, Lorenzo te adora. Beijão. Então, ali todo mundo é mãe de todo mundo. Esses são os meus outros filhos. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Nós teríamos muito mais para falar. Mas eu quero apenas dizer para todas as mães, nós somos mulheres de fibra. E a vocês, filhos, lembrem, mãe só tem uma. E não adianta dizer que não. Como eu digo para os meus, eu sou a melhor mãe que vocês têm. E todas nós aqui. Parabéns. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Boa noite.